Olá, meus amados, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em mais um dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Vamos falar da palavra de vida. Quero usar o texto que está em João, no capítulo 21, no versículo 3, e diz o seguinte: Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Olha só, parece muito engraçado e muito normal. Sabemos que Pedro, ele já foi um pescador, ele era um pescador, né, de peixes. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus fala para ele que ele não seria mais pescador de peixes, mas que ele seria pescador de homens. E aí então Pedro, ele caminha com Jesus durante o período todo em que Jesus viveu o seu ministério, né, de 3 anos. Jesus, ele morre aos 33 anos e Pedro caminha com Jesus nesse período de 3 anos. E aí nós vamos nos aprofundar no relato e vamos ver que Jesus, ele foi crucificado e Jesus, ele ressuscita no 3º dia. Mas Pedro ainda não tinha conhecimento da ressurreição de Jesus. E ali, antes da crucificação, quero que vocês entendam que Pedro, ele comete uma falha. Ele comete uma falta. Ele nega que conhece Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. E ali nós vamos ver que Jesus, ele é crucificado e Pedro não tem a oportunidade de ir até Jesus, de se arrepender, de mostrar arrependimento. E ali parece que o mundo de Pedro, ele desaba. Pedro sai e ele vai chorar, muita angústia em seu coração. Ele estava vivendo um momento de muita tristeza, de decepção com ele mesmo, dele ter feito aquilo. Estava ali com algumas crises internas e Jesus morre. E ali Pedro, ele toma uma decisão. Depois daquele período ali da crucificação de Jesus, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João que ele toma uma decisão: eu vou pescar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro, ele estava tão triste, tão angustiado, tão desesperançoso, que ele resolve fazer o que ele fazia antes, que era pescar peixe. Só que Jesus tinha chamado ele para pescar homens, para levar o amor de Jesus. Mas Pedro, ele encara as suas falhas. Ele bate de frente com as suas fraquezas, ele conhece ali a sua humanidade, ele vê ali a sua falha e aí ele se condena. Ele já ali meio que, eu vou pescar. Meu negócio não é seguir Jesus, não é pescar homens, meu negócio é ser pescador de peixe. Então eu vou pescar. E aí a palavra de Deus diz aqui que os outros discípulos que também estavam com Pedro, perto de Pedro, disseram: nós vamos com você. E eles vão pescar. Só que naquela noite eles não pescam nada, eles têm uma decepção na pesca. E aí nós vamos continuar o relato, vamos ver que Jesus está lá do outro lado do mar de Tiberíades e dando alguns sinais para eles. Joguem a rede do lado de cá, joguem a rede novamente. E ali nós vamos ver que eles jogam a rede, eles pescam muitos peixes e João, o discípulo que se considerava o discípulo tão amado por Jesus, ele diz: Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Parece que a única coisa que Pedro escuta naquele momento é o Senhor. Era Jesus que estava lá. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele se veste, ele mergulha, ele não espera nem o barco ancorar,
e ele mergulha, ele vai de encontro a Jesus. E ali Jesus tem um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Ah, então apacenta minhas ovelhas. E ali houve um momento de cura, um momento de restauração. Mas o que eu quero trazer para nós nesse dia? Que existem muitos momentos que nós queremos voltar para trás, olhar para trás, abandonar muitas vezes a nossa fé, abandonar a família, abandonar projetos, abandonar sonhos, abandonar a visão que Deus de repente colocou no seu coração. E nós, por causa de algumas lutas, por causa de algumas dificuldades, porque muitas vezes achamos que não vai dar certo, que já está tudo perdido, nós vamos voltando a velhos hábitos. E o que a palavra de Deus quer nos dizer nessa hora? Que existem situações difíceis que nós vamos viver, mas não significa que você tem que voltar a fazer o que você fazia antes. O que você precisa entender é que Jesus sempre estará ali, pronto para revelar a você o propósito que ele tem. Jesus, ele não desistiu de Pedro, porque Pedro o negou. Jesus não virou as costas para Pedro. Jesus, ele se encontrou com Pedro. Jesus tratou da falha do coração de Pedro. E Jesus mostra para Pedro que, embora ele tenha falhado, embora ele tenha tido uma experiência ruim naquele momento antes da crucificação, Jesus não o jogava fora. Jesus não nos joga fora. Por quê? Porque Jesus continua com um propósito original para cada um de nós. Existe um propósito, um sonho de Deus para cada um de nós. E Deus, ele tinha esse sonho com Pedro. Jesus tinha um projeto para Pedro. Tinha algo separado, maravilhoso para Pedro. Mas Pedro, por algum momento, ele disse: eu vou pescar. Jesus não tinha chamado Pedro para pescar peixe. Jesus tinha falado: olha, eu farei de você pescador de homens. Não era de peixe mais. Agora você vai trabalhar no reino para ganhar almas para Jesus. E ali Pedro se encontra com uma falha e quer desistir. Eu quero te dizer que no decorrer da nossa caminhada, nós vamos nos deparar com muitas falhas em nós. Nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver falhas. Nós vamos ver as atitudes que vão nos demonstrar o quanto nós falhamos. Às vezes as palavras vão denunciar algumas falhas nossas. E ali nós vamos ver que nós somos seres humanos, que nós vamos errar. Mas o interessante não é só errar e pegar e voltar para trás. O que eu preciso pegar é a minha dificuldade e levar ela para Jesus. E foi o que Pedro fez. Pedro estava ali diante de Jesus dizendo: Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E ali Jesus, entendendo o coração de Pedro, Jesus o recebe e fala para ele: Pedro, então vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar delas, vá adiante. Tem um campo onde tem muitas ovelhas, você precisa cuidar. Tem muitas ovelhinhas por aí precisando conhecer o amor verdadeiro. Então eu quero te dizer nessa hora que Jesus não desistiu de você. Jesus não deixou de acreditar no propósito que ele sonhou para você, só porque você falhou ou só porque você tropeçou em algumas situações. Você vai continuar olhando para frente, porque existe um propósito maravilhoso de Deus para a tua vida. E nessa hora eu quero orar com você, para que você não ponha a mão no teu projeto, no teu sonho e amasse e jogue fora, mas que você possa dizer: Deus, eu quero colocar minhas decepções, minhas falhas,
minhas tristezas, até mesmo aquilo que muitas vezes me alegrou, mas eu quero colocar na tua mão e eu não quero deixar de chegar aonde o Senhor sonhou para mim. Amém, queridos? Eu quero orar junto com você, porque assim como você, eu também preciso continuar olhando adiante, vendo o que Deus está vendo. O que Deus está vendo não é voltar atrás e fazer o que eu fazia antes. É continuar caminhando rumo a um propósito, rumo a um sonho, a uma vontade maravilhosa para cada um de nós. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque verdadeiramente o Senhor não desiste de nenhum de nós. Mesmo o Senhor já conhecendo as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos momentos de dúvida, de medo, de insegurança, e que nós devemos olhar para Ti e muitas das vezes o que nós queremos é olhar para trás, é voltar a fazer coisas que nós fazíamos antes. Mas o Senhor nos convida nesse momento a continuar olhando para Ti e não desistir. Senhor, eu sei que a Tua vontade para cada um de nós, ela é boa, perfeita e agradável. Esteja conosco, sustente-nos a cada dia e que possamos estar fortalecidos dentro do Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Amém, minha amada. Se inscreve no nosso canal, deixa a palavra de vida registrada na sua mente, no seu coração. Compartilha com alguém que você vai ouvir e você vai ver que precisa da palavra. Fique ligado, não deixe de participar. Deixe o sininho das notificações acionado para você receber as notificações durante a semana, segunda, quarta e sexta, a palavra de vida que nos abençoa. Amém? Até quarta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.